Olá, olá, Agente TV. Muito obrigado, Priscila, por me receber. Eu sou uma pessoa que quer fazer a diferença. Sempre fui desde pequeno. Sempre me coloquei como uma pessoa que, usando o exemplo que eu dou para os meus filhos hoje, a gente pode ser uma locomotiva ou um vagão. Tá todo mundo, às vezes, no mesmo caminho, mas você pode ser aquele que está puxando ou aquele que vem a reboque. Eu gosto de fazer sempre a diferença de ajudar a puxar, né? Se eu posso fazer, eu sempre fiz em tudo que é lugar que eu passei. Sou filho de um médico aqui da cidade, do Dr. Granzotto, e da Dona Yara, que são pessoas exemplares, cidadãos exemplo, que fizeram muito pela sociedade aqui de Chapecó, né? São rotarianos, pai foi governador do Rotary, minha mãe era da Associação de Senhoras e Rotarianos, foi presidente nacional da SR. Pessoas que têm uma vida em sociedade bem agitada e no sentido de realmente também de contribuir. Eu nasci aqui em Chapecó, no Hospital Santo Antônio, 1976, tenho 43 anos. Estudei até os meus 16 anos, até terminar o segundo grau na época, em Chapecó. Antes disso, um ano eu fui fazer intercâmbio, então, imagina, 92, Leonardo sai de Chapecó de avião sozinho e vai morar um ano nos Estados Unidos. É uma experiência que realmente muda a cabeça, porque a gente tem a oportunidade de sair de uma cidade que naquela época tinha 90 mil habitantes, muitas ruas. Imagina se hoje a gente já tem muitos desafios ainda de desenvolvimento, naquela época era muito mais, né? Mas eu fui morar no interior dos Estados Unidos, no interior do estado de Nova York, quase fronteira com o Canadá, uma cidade que tinha 3.500 habitantes. E uma cidade muito pequena, que é a maior cidade próxima, que tinha 3 shopping centers na época, tinha 25 mil habitantes. Então, já é um choque de realidade muito grande. Quando a gente se dá conta que cidades pequenas tinham uma infraestrutura, uma qualidade de vida, uma beleza que não tem comparação com a nossa cidade de 90 mil. Na época, né? 90, 100 mil a gente tinha. Então, eu nessa época minha cabeça deu quase uma explosão, porque eu comecei a enxergar o mundo com os olhos completamente diferentes. Eu vivi aquele ano aprendendo e tive uma condição, isso aí meu pai sempre disse para mim que a gente tem que tratar todos da mesma forma, mas mais que tudo, naquele momento eu consegui enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Eu acho que foi uma oportunidade única de gerar empatia. Empatia no sentido de você realmente conseguir se colocar no local das outras pessoas e tentar ver as coisas pelos olhos das outras. Eu acho que isso muda a maneira como a gente vive em sociedade, a maneira como a gente se relaciona, porque você passa naquele momento a não pensar somente em si, não pensar pela tua ótica, mas sempre tentando entender o outro lado, ver o contraditório e conseguir construir com uma forma muito mais sólida. Voltando, eu terminei o segundo grau aqui em Chapecó e depois fui fazer faculdade de comércio exterior. Estudei na Unicinos, que era onde tinha na Unicinos, tinha em Camboriú na época. Camboriú eu acho que era um pouco poderia ser um pouco meio festa demais, né? O pai não concordou. Aí ficamos em Porto Alegre, daí tinha estrutura familiar lá e tudo, meus tios. E eu estudei comércio exterior. Tive a oportunidade de começar a trabalhar já desde a época, dando aula de inglês. Eu dava aula de inglês, eu fui estagiário depois na minha área, aprendendo. Como a gente começa trabalhando, né? Ganhando muito, muito pouco, e trabalhando bastante até aprender. E me tornei trainee de uma multinacional, mas nesse tempo eu me dei conta que eu gosto, como todo mundo sabe, que me conhece sabe, eu gosto de falar bastante. E trabalhando na multinacional, na área que eu estava, eu ficava muito preso fazendo papelada. Eu resolvi que eu ia buscar novos desafios, saí e fui morar mais uma vez nos Estados Unidos, onde eu fui pesquisar e ver oportunidades. Fiquei 6 meses, retornei. Antes mesmo de me formar, abri uma empresa na área de comércio exterior. Comecei a trabalhar com exportação e assessoria depois, logo em seguida. Então, desde 2002, se eu não estou enganado, 2001, foi quando a gente comecei com a empresa, tinha uma sócia na época, numa garagem, história de empresas em garagens, né? Uma empresa numa garagem, e a gente conseguiu começar a crescer e desenvolver. Acabei depois trazendo meu irmão para ser meu sócio, meu irmão mais novo, a gente trabalhou junto por um bom tempo, e fui migrando cada vez mais para a área de consultoria. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade de fazer as coisas, mesmo sendo formado e sendo a minha área, e eu resolvi ajudar os outros. Primeiramente eu fazia de graça para um monte de gente, e aí eu vi que dava para ganhar dinheiro com isso. Então eu comecei a cobrar para poder fazer assessoria e consultoria. E claro, eu sempre digo, se você vai fazer um trabalho de consultoria, teu trabalho tem que praticamente sair de graça, porque o que você vai economizar tem que ser no mínimo mais do que você está cobrando da pessoa.
E isso deu um resultado fantástico. Até tenho clientes já há 19 anos nessa área. E eu, passando o tempo, comecei já em 2004 a trabalhar com exportação, entrei em projetos de água. Exportação de soluções para tratamento de água, lá naquela época, só a parte comercial mesmo. E comecei a gostar disso aí. Mas a gente vai desenvolvendo nesse tempo, fui trabalhando com diversos setores, fui prestando consultoria junto ao Sebrae, fiz parte de projetos no setor de óleo, gás e energia, que eu fui convidado para participar no interior do Rio Grande do Sul. Liderei diversas missões internacionais para feiras na China, fui em diversas viagens de trabalho para os Estados Unidos, para a Europa, e a gente acaba pegando muita experiência de mundo. Cada lugar que a gente vai visitar, que a gente conhece, você vai vendo novas maneiras de fazer, como as pessoas fazem diferente, sempre com esse olhar de se colocar no lugar e tentar enxergar como fazer. E pensar assim, poxa, a gente sempre pensa, né? Mas eu queria trazer isso, podia fazer diferente. Imagina se a gente consegue botar na empresa, fazer alguma coisa nesse sentido comercialmente. Mas o tempo vai passando e você vai enxergando também, cada vez mais, somando com relação à vida em sociedade. Como é que a gente pode melhorar a nossa vida, a nossa cidade, a nossa sociedade? Né? Poxa vida, se a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente vai dizendo assim, quem sabe um dia eu consigo ajudar de alguma forma. E eu, como eu falei, assim, na época de faculdade, eu já criei um centro acadêmico do meu curso, porque tinha dificuldade de convívio entre os alunos, porque não tinha turma fechada, e o relacionamento com a universidade ele era esparso, né? Ele não era nada coeso, e nem com os que saíam da universidade. Então, não existia essa... A gente criou um centro acadêmico e conseguiu melhorar muito. Fizemos missões para universidades na Argentina, para portos, foi muito legal. Sempre com esse objetivo de contribuir. E eu fui sempre uma pessoa muito questionadora com relação à política, né? Eu sempre fui uma pessoa de posicionamento bem firme no liberalismo econômico, porque eu vejo pelos Estados Unidos, onde eu fui morar novo, você vê que a liberdade econômica, ela traz prosperidade e não importa. Foi a fundação dos Estados Unidos, foi em cima do liberalismo econômico, e que onde a pessoa, se o Estado não incomoda, as pessoas progridem. E os Estados Unidos é o resultado disso, né? É um Estado onde a liberdade permitiu o desenvolvimento. E, além disso, os valores familiares, que eu sou uma pessoa, posso me considerar uma pessoa de direita, sim, sou uma pessoa de direita, conservadora, valores de família. Tenho meus pais a grande fortaleza, exemplo, é o que eu tento passar para os meus filhos. Qual legado você deixa para um filho? Precisa deixar uma herança de muitos milhões de reais? Ou você precisa deixar uma educação, uma formação moral, exemplos, né? Eu vou por aí. Então, eu sempre fui uma pessoa dessas que sempre estive lutando e brigando, e fui para a internet brigar. Quando começaram os movimentos de rua, eu participei deles, em todos eles, sempre estive envolvido. Na internet, eu sempre fui daqueles que ficava brigando. Aí chega um momento que você diz assim, não adianta só a gente ficar brigando e não contribuir. Se você quer ver a mudança, eu também, Leonardo, como sempre fui, eu quero fazer parte dela. Porque se eu quero ver as coisas mudar e eu tenho condição, eu vou fazer a minha parte. Eu morava no Rio Grande do Sul, e tinha, na época, começando o Partido Novo, que estava surgindo, eu fui um dos primeiros a coletar assinatura, porque era uma renovação, uma quebra da maneira como a política vinha sendo feita. E eu disse, gente, isso aqui é interessante. E eu me somei àquele esforço e acabei saindo candidato a deputado federal lá no Rio Grande do Sul. Porque era assim, não tínhamos candidato, era um monte de pessoas normais, que nem nós, assim, que senta e resolve participar. Então, a gente participou, claro, depois acabou entrando deputado que já tinha mandato como deputado estadual, e aí tomou outra força, outro corpo. Não tinha inicialmente o objetivo de ter presidente, né? Aí lançaram o candidato a presidente, e eu sempre fui uma pessoa simpática ao Bolsonaro, né? Isso tem um certo conflito, porque você tem o teu candidato a prefeito, a presidente na chapa, mas, de toda forma, o propósito era nobre. E eu resolvi, logo, já passando a eleição, resolvi que eu queria voltar para a minha terra. Porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa daqui, né? Todo mundo que a gente traz de fora, de outros países, daqui, todo mundo se apaixona por Chapecó. Eu digo, quem é chapecoense, seja daqui ou seja vindo de fora, né, não tem como você não amar a cidade. E eu queria que meus filhos crescessem aqui, até por questão de negócios, pela família, tudo era muito mais conveniente para mim. E eu voltei e já me somei a um projeto aqui da cidade para ajudar o grupo de pessoas, onde tem a deputada Caroline, tinha o envolvimento das associações comerciais, das entidades comerciais, de lançar uma renovação na cidade, que não era o Leonardo, estavam buscando empresários. E o tempo vai passando e, no final das contas, as situações da política e da vida acabaram que essas pessoas não entraram, e o Leonardo resolveu, me convidaram e me disseram, Leonardo,
Tu pode participar, o que você acha? Você assumiria essa responsabilidade? Eu falei, eu não... Claro que a gente tem que parar para pensar bastante, né? Mas um pouco de corrida a gente tem. Coragem eu sempre tive, porque a gente não faz tudo que eu já fiz sem você ter muita coragem realmente e muita vontade de correr atrás e fazer. E tendo pessoas boas ao seu lado e você sabendo que o propósito é nobre, não é o que, vamos concorrer à prefeitura. Não, mas por que concorrer à prefeitura? É para poder mudar a cidade, para poder você contribuir, mudar a maneira como as coisas são feitas, realmente dar uma chacoalhada, cortar correntes, mudar os rumos, né? Que a gente sabe que é muito difícil. E aí eu falei, bom, nesse propósito eu assumo. E eu realmente gosto porque os desafios somam, eu tenho bastante a acrescentar. Porque, por exemplo, em 2015, eu iniciei um projeto junto com outras pessoas, eu sou cofundador, num projeto chamado Good Water for All, que é água boa para todos, que a gente trabalha em países aqui da América Latina, levando água e saneamento para comunidades em desenvolvimento, comunidades carentes em geral, mesmo cidades, mas a gente está em 8 países e já atende mais de 1 milhão de pessoas. Então, esse projeto me permitiu também conviver com diversas cidades, governos, entidades, ONGs, e fazer um desenvolvimento que você enxerga necessário, que você consegue, por uma ação pessoal, né, que a gente sempre diz de próprio pulmão, porque a gente mesmo que fez todo o esforço, mudar a realidade de muita gente. Então, assim, poxa vida, se a gente tem esses desafios todos e eu estou tendo uma oportunidade, por que o Leonardo não vai ajudar? É difícil, não tem problema. O que for difícil, a gente vence. O que a gente não pode vencer é o medo e ficar em casa parado esperando que os outros resolvam. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E foi nesse o desafio de participar da eleição, né? Então, eu estou muito feliz porque o projeto foi crescendo, a gente teve apoio da deputada Carolina Detoni, tem uma base de inspiração muito grande com o governo federal do Bolsonaro. Eu tenho bastante orgulho de dizer que a gente está buscando fazer para a nossa cidade muita coisa que a gente vê ele lutando para fazer lá. E às vezes as pessoas dizem, mas Leonardo, mas eu não gosto do Bolsonaro. Eu falei, mas as coisas que nós estamos fazendo são fantásticas para o Brasil. E eu vou dar alguns exemplos que têm a ver com a nossa realidade, da importância do governo federal para Chapecó. Lei da Liberdade Econômica traz a desburocratização da área de empreendedor, do empreendedorismo, do pequeno negócio, que é aquele que gera a maioria dos empregos, maioria do imposto, a maioria da renda. Isso foi o Bolsonaro que botou em funcionamento. E é uma das grandes dificuldades de Chapecó. Nós temos um projeto aqui que se chama Destrava Chapecó, para realmente destravar alvarás, a BITSE, liberações, porque a cidade não consegue desenvolver. Estamos perdendo indústrias, empregos, porque não tem, está tudo trancado, não se consegue empreender e desenvolver. Então, o que o governo federal fez, trouxe o marco legal que permite a nós, em Chapecó, darmos um passo adiante. O prefeito Buligon, ele foi o primeiro prefeito do Brasil a incorporar na legislação municipal muito da MP da Liberdade Econômica, mas ainda tem coisas que têm que ser feitas. Então, uma delas que a gente sempre fala é, você tem o teu negócio, você quer abrir, você não consegue alvará. Vamos eliminar o alvará. É possível. A lei permite hoje em nível nacional, tu precisa internalizar ela. Com isso, você vence muita da burocracia e permite que as pessoas trabalhem, gerem sua renda, porque a maioria do empresário, as pessoas pensam em empresário como sendo um gigante que tem um monte de empregos, carros. Não. O empresário é a dona do mercadinho, que é ela, mais alguém que trabalha com ela, o padeiro, a cabeleireira, a esteticista. Esse é o empresário que gera emprego. E essas pessoas que não conseguem, que não têm dinheiro para reformar uma sala inteira porque tem que botar na norma da acessibilidade, por exemplo, que a gente sabe que é necessário, mas ela é extremamente complexa e cara de botar a funcionar. Então, nisso a gente precisa trabalhar para resolver. Então, Bolsonaro nos dá a luz e o norte nesse caminho. Segundo, o marco regulatório da água e saneamento, que veio para trazer para o Brasil um ordenamento jurídico seguro, que traz segurança jurídica e uma norma e metas para a gente tirar o Brasil dessa vergonhosa posição de não ter água e não ter saneamento nas casas. Chapecó é um exemplo, uma cidade linda, maravilhosa, que agora, nesse momento, em pleno 2020, está sem água. Isso não pode acontecer. E por que isso acontecia? Porque a legislação nossa era muito complexa e não criava condições para que se conseguisse buscar alternativas. Você ficava amarrada dentro de um jogo político quase sempre. A empresa pública, com os interesses públicos, os funcionários são pessoas que não é eles o problema, mas a gestão política de uma empresa com políticos no poder
no governo estadual, no governo municipal, e isso gera um conflito de interesses que a gente vê claramente que não resolve o problema da população. Então, agora a gente tem um marco legal que vai permitir aos prefeitos realmente cobrar metas que até 2033, 99% das residências urbanas do Brasil tenham água segura nas suas torneiras e 90% das casas tenham esgoto, né? Então, você vê que tem essas coisas vindo. E mais uma coisa que a gente vê, assim, ó, o Bolsonaro, apesar de ser um político de carreira, né, de muitos anos de mandato, ele se elegeu não cumprindo com os ritos políticos, aqueles acordos que vêm anteriores e tal. Ele conseguiu um partido e montou uma campanha sem recurso, com esforço próprio, com a população ajudando. Chegou tentando romper bastante daquelas negociatas, os acordos que muitos anos vinham acontecendo, e a gente sabe que, com toda a dificuldade, ele ainda teve, eu digo, ele quase perdeu o pescoço, né? Então, assim, claro, dá um passo atrás porque você precisa realmente aprovar medidas de melhora. E a gente vê isso em Chapecó também, que o prefeito Buligon sempre fala, que sabe exatamente a dificuldade que é você gerir com o passado que a gente teve, de 16 partidos coligados, com secretarias que pertenciam a um partido da coligação, que é muito difícil você gerenciar um município com 700 cargos comissionados, que já aconteceu. E isso a gente não pode mais repetir, a gente tem que quebrar com essa rotina, e vem sendo feito um esforço muito grande para botar a prefeitura em ordem. Então, daqui para frente, a gente precisa dar um passo adiante. E aí que entra o prefeito Buligon, que com muita coragem, ao invés de fazer o mais fácil, ele resolveu fazer o que ele entende correto, que é apoiar a candidatura nossa, que ele entende ser a única que tem condição de verdadeiramente romper com as práticas e conseguir seguir adiante nesse trabalho, de levar todas as coisas boas que vêm sendo feitas pela nossa cidade para frente e, mais que tudo, conseguir romper com as coisas que ainda não foram conseguidas, né, e levar adiante um município que se desenvolva. Porque a gente vai crescer, a gente vai 300, 400 mil habitantes. Mas, para isso, a gente precisa de uma gestão que seja profissional, enxuta, uma gestão pública de excelência, que pense na população, que queira servir e não se servir. Trabalhar realmente para que a cidade prospere. E não para o interesse do político. Então, a gente está buscando diversas alternativas junto com as entidades para a gente planejar o município, mas não pelos olhos do político ou pela necessidade de reeleição, necessidade de 2 ou de 4 anos, mas pela necessidade do povo para daqui a 20, 30, 50 anos. Tem que tirar de dentro do setor político a decisão do planejamento do município. Esse que é o grande desafio que a gente vê para agora. Mas, para isso, a gente precisa de gente qualificada, uma gestão muito enxuta, pessoas técnicas em cada área, para que a gente consiga gerir o R$1 bilhão, que é o nosso orçamento, de uma forma eficiente, porque senão você está rasgando o dinheiro da população, que é suado. Eu sempre digo, é muito melhor você não pagar imposto e poder ter dinheiro para tomar a tua cerveja, comer teu churrasco e assistir teu jogo da Chape no final de semana. A gente, com gestor público, você tem que pensar isso, que, na verdade, o dinheiro que você está gastando é o dinheiro que a pessoa poderia estar gastando no seu bem-estar, e a gente toma em impostos, então a gente tem que gastar muito bem pensado, não pode jogar fora de qualquer jeito. É um desafio enorme. Então, a gente tem a candidatura nossa, que a gente diz o futuro é agora, porque realmente o futuro é agora. Se a gente quer um futuro próspero, as decisões elas têm que ser tomadas agora, porque senão a gente não vai conseguir resolver o futuro esperando o futuro chegar. A gente tem que começar agora a tomar essas medidas. E a nossa coligação, com o PSL, com a Vanusa, que é uma pessoa fantástica, que inclusive recebeu o prêmio de mulher de valor aqui da GNTV, porque realmente ela é uma mulher de valor, ela agrega muito na chapa, ela entende da cidade como poucas pessoas, e a gente sabe que a gente tem a melhor coligação para poder desenvolver. Ela complementa as minhas deficiências e nós juntos buscamos outras pessoas para complementar, para a gente poder ir mais longe. Mas nós somos realmente, a gente entende, a única chapa que tem essa condição de mudar, porque a gente não pode voltar ao passado, repetir erros caros de antigamente, tanto para um lado quanto para o lado central, porque eu digo, nós realmente somos uma alternativa diferenciada, não temos aqui hoje nenhuma outra alternativa na visão nossa, e por isso que a gente se coloca com tanto vigor, com tanto esforço, lutando contra pessoas aí que são deputados com diversos mandatos, que já vivem na política há muitos anos, mas para realmente poder fazer o melhor para a nossa cidade. É a luta do Davi contra Golias ou dos não políticos contra o sistema, mas se a gente quer realmente uma cidade boa e próspera, a gente precisa fazer a nossa parte, e é nisso que eu e a Vanusa, com o apoio dessas pessoas, inspirados no governo Bolsonaro, estamos fazendo.